Olá pessoal, tudo bem? Professor Aldir Clayton e nós vamos a mais uma aula de matemática desta semana. Hoje nós vamos iniciar uma conversa sobre mínimo múltiplo comum, um assunto que nós já vimos lá atrás, mais ou menos, mas agora vamos aprofundar um pouco mais, ok? E para alguns apenas relembrar. Bom, mínimo múltiplo comum quer dizer menor número múltiplo comum entre alguns números, como é o caso nesse exemplo que nós vamos ver aqui agora dos números 12, 15 e 20. A sigla que identifica o mínimo múltiplo comum, na maioria das vezes, é esse aqui, ó, MMC. Né? O que é que nós estamos procurando? O menor número que seja múltiplo dentre mais de um número. Então vamos acompanhar a situação a seguir. Um número natural n, ou seja, um número qualquer, que não seja zero, claro, diferente de zero, é o menor múltiplo comum de 12, 15 e 20 ao mesmo tempo. Qual é esse número? Veja, a pergunta é bem direta. Qual seria o número que é múltiplo de 12, 15 e 20 ao mesmo tempo? Mas o menor deles, porque existem infinitos, embora não pareça, existem infinitos números múltiplos de 15, 12 e 20. Porém, o menor deles é o que nós iremos procurar agora. Para resolver esse problema, inicialmente escrevemos os múltiplos de 12, 15 e 20. Essa é uma das maneiras, tá? Nós vamos ver a segunda maneira, que é a mais usual. Mas veja, se nós fizéssemos a lista dos múltiplos do 12, né, uma quantidade pequena, veja que a gente para aqui no 108, mas tem os três pontinhos que indicam infinito. Então nós poderíamos escrever aqui infinitos múltiplos do 12, mas o autor da pergunta, da questão, resolveu parar no 108. Depois foi feita a lista dos múltiplos de 15. Observe que parou aqui no 105. Né? Foi feita uma relação dos números que são múltiplos de 15, ou seja, números que são divisíveis por 15. E em seguida foi feita a relação dos múltiplos do 20. Né? Uma relação de números que são divisíveis por 20. Observe que eu grifei para vocês um número que aparece nos 3. Né? E é logo o primeiro desses, porque provavelmente lá na frente irão aparecer outros. Mas o primeiro que aparece tanto na linha nos múltiplos do 12, quanto nos múltiplos do 15 e do 20, é o número 60. Ok? Então, observando isso, nós podemos dizer que o menor múltiplo comum do 12, do 15 e do 20 é o 60. Veja, é uma forma fácil de achar? Não, porque você vai ter que escrever uma lista de múltiplos de um número, depois a lista de múltiplos do outro, até encontrar os que coincidem, o número que vai coincidir. Então existe uma maneira mais fácil, tá certo? Mas essa daqui apontou a resposta 60, porque ele é o número que aparece entre todos os múltiplos de 12, de 15 e de 20. O menor deles é o 60, que aparece nos múltiplos dos três números. Deu para entender? Agora vamos então à definição. Dados dois ou mais números naturais que não sejam zero, né? Por isso que a expressão não nulos, denomina-se mínimo múltiplo comum desses números o menor de seus múltiplos comuns, que seja também diferente de zero. É isso que eu acabei de dizer para vocês, mas de uma forma definida na matemática. Agora, outra forma de encontrar o mínimo múltiplo comum, né, é fazer a decomposição. Lembra que na aula anterior nós estudamos decomposição em fatores primos? Então, é usando aquela forma que nós vamos calcular o menor múltiplo comum entre dois ou mais números. É fazendo aquele cálculo lá da decomposição de fatores primos. Vamos ver como é? Por exemplo, né, os números 12, 15 e 20. Como é que eu poderia encontrar o menor múltiplo comum desses três números que não seja daquela forma atrás que nós fizemos, onde eu escrevi a relação dos múltiplos deles? A gente faz da seguinte forma. Nós escrevemos o 12, 15, 20. Em seguida, traça-se uma linha, como a gente faz com a decomposição de fatores. Estão lembrados? Na última aula nós vimos isso. E como é que a gente começa essa decomposição? Pelo menor número
que divida pelo menos um desses três. O menor número primo que divide pelo menos um desses três aí é o 2. Ele divide o 12, ele divide o 20. Então, olha só, quando eu divido 12 por 20 por 2, vai dar 6. O 15 não divide, então eu tenho que repetir. E o 20 dividido por 2 deu 10. Seguindo a regra de decomposição, eu continuo por 2? Sim, por quê? Porque o 6 divide por 2 e o 10 ainda divide por 2. Então, 6 dividido por 2 dá 3. 15 não divide, repete. E 10 dividido por 2 dá 5. Né? Do jeitinho que a gente fez na aula passada. Agora eu vou dividir esses números por 3. Sabe por quê? Porque o 2 não divide mais nenhum dos três aqui. Ó. Então, o menor primo que divide esses números aqui é o 3. Ele divide o 3 e divide também o 15. Né? 3 dividido por 3 dá 1 e 15 dividido por 3 dá 5. Já o 5 não divide, então só faz repetir. Agora, qual é o próximo número primo que divide essa linha aqui? O próximo número primo que divide essa linha é o 5. Porque ele divide os 5 que tem aqui. Né? O 1 não, repete. 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 também dá 1. Lembra que lá na decomposição de fatores primos, a gente simplesmente escrevia aqui embaixo, né? A multiplicação. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Não é assim? Aí nós dizíamos que aqui é a decomposição desses fatores. Mas para calcular o mínimo múltiplo comum, eu tenho que resolver essa conta. Então, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 é 6 e 6 vezes 5 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12 e 12 vezes 5, 60. Então, o menor múltiplo comum de 12, 15 e 20 foi o 60, como a gente encontrou lá atrás. Veja como é mais fácil de resolver, não é isso? Aqui está o menor múltiplo comum de 12, 15 e 20 é 60. Vamos ver agora qual seria o menor múltiplo comum de 24 e 30. Não é preciso fazer a relação dos múltiplos de 24 e 30. Basta a gente fazer do jeitinho que a gente fez a decomposição, né? Escreve os dois, coloca um traço e aí começa. O menor número que divide 24 e 30 é o 2. Vai dar 12 e vai dar 15. Posso continuar por 2? Sim, que 12 dividido por 2 vai dar 6. E o 15 não dá, repete. Posso continuar por 2? Posso sim, porque o 6 dividido por 2 dá 3. E o 15 não, só repete. Agora, o 3 é o próximo mínimo. Por quê? Porque o 3 e o 5 o 3 e o 15 não dividem por 2. Então eu tenho que ir para o próximo número primo, que é o 3. Quando eu dividir 3 por 3 vai dar 1 e 15 por 3 vai dar 5. Agora só posso dividir por 5, né? Está acabando. Sim, o 1 só precisa repetir e 5 dividido por 5 dá 1. Praticamente finalizamos. Agora basta a gente escrever a multiplicação de um número por outro. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5 dá 120. Portanto, o mínimo múltiplo comum de 20 e 30 é 120. Veja como é simples. Escreve os números nessa ordem aqui, né, colocando a vírgula, passa o traço e começa a dividi-lo, a decompor esse número. Quando você tiver todos os números decompostos aqui, você multiplica e assim encontra o resultado. Tá bom? Bons estudos a todos. Nós iremos responder a atividade que eu encaminhei para vocês aqui no grupo. Ok? Até a próxima.